Estamos iniciando um ano novo. Iniciar um novo ano ou ano novo é ou deveria ser a tomada de uma nova direção de vida. Porque tem um lado psicológico. E se a gente não vive motivado sobre o aspecto psicológico, nós vamos nos desanimando no transcurso do ano. A nossa dificuldade é manter esse ânimo o ano todo, 300 e tantos dias. Manter esse ânimo, manter essa esperança. Quando nós ouvimos a leitura de hoje, a fala de Moisés sobre a bênção sobre o povo, Moisés nos lembrava 5 coisas que são fundamentais. Primeiro, é que é necessário guardar a sua palavra. A gente que é cristão necessita guardar a palavra de Deus. O nosso coração pode estar ocupado por muitas coisas, mas tem que existir um espaçozinho para você guardar essa palavra. Esse ano teremos 52 domingos, 52 gavetas, na qual você vai guardar um pouquinho da palavra de Deus. A segunda proposta de Moisés, ele pede a Deus para que brilhe sobre o povo a sua luz, a sua face. Ter a face de Deus voltada para nós é uma das formas mais importantes para que a gente caminhe durante um ano com a face de Deus voltada para nós. Aí nós não precisamos nos desesperar, porque eu sei que a face de Deus está voltada para mim. Você já imaginou como é importante eu ter a segurança que a face de Deus está sempre voltada para mim? A terceira coisa que Moisés pede é para que Deus se compadeça de nós. O compadecimento de Deus. Deus olhando para nós, vendo nossas carências e pecados, e Deus se compadecendo de nós. E como Deus se compadece de nós. Às vezes nós não nos compadecemos dos outros, mas Deus sempre compadece de nós. A quarta proposta de Moisés é de novo pedindo a Deus para que Ele volte o seu rosto para nós. Porque às vezes, irmão, na vida, parece que o rosto de Deus se vira. Nós não nos conformamos com a sua proposta. E a gente então clama que Deus volte seu rosto para nós. E a quinta, que nos dê a paz. A paz é tudo que eu posso desejar desde o início do ano novo. E essa paz eu desejo a vocês. Gostaria de me reportar um pouco ao livro de Crônicas, no capítulo 29. Nos fala de um autor chamado Davi, o rei Davi. Davi nasce por volta do ano 1016 antes de Cristo e morre em 976 como rei de Israel, em Jerusalém. Muitos autores são ditos, falados e comentados como referência de vida, mas Davi nos deixou um legado. Davi é um homem que foi farto na fé, na coragem, na obediência e na paciência. Paciência de Deus para com ele.
Porque Davi não foi um homem fácil, um rei fácil. Os pecados de Davi, as suas dificuldades foram tremendas. Mas Davi tinha que o único homem que Deus disse que tinha um coração segundo o coração de Deus. É o único da Bíblia. Lá em 1 Samuel capítulo 3, verso 4. O mesmo Deus disse que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. É o que distinguiu a vida de Davi. Davi não era um homem perfeito, mas Davi tinha talvez 4 ou 5 características que nós temos que aprender dele. Davi faz tudo para alcançar Deus. Davi é um homem de adoração, porque às vezes na vida o pecado nos afasta de Deus, mas Davi, apesar do seu pecado, ele era um homem que adorava. Davi foi um rei humilde. Davi era sincero. E Davi tinha algo que nós precisamos aprender: o arrependimento. Essas eram as características desse rei Davi. Davi não era um homem exuberante. Quando Samuel, profeta Samuel, ungido de Deus, recebeu o recado de Deus: vá em Belém consagrar-me o Deus de Israel. Era festa, e ele vai na casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, 8 filhos, e Samuel tinha que escolher um daqueles filhos para ser rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, primeira pessoa que apareceu, filho de Jessé, foi Eliabe. Alto, forte, vistoso, musculoso. Os olhos de Samuel se encheram e ele pensou consigo: acho que este vai ser ungido rei. Deus disse para ele: não, esse não vai ser o rei. Samuel começa a se preocupar. Apareceu ali o 2º filho, o 3º filho e até o 7º filho. E em todos Deus dizia: este não é o rei que você deve ungir e consagrá-lo. Aí Samuel pergunta a Jessé: aqui estão todos os seus filhos? E Jessé diz: não, eu tenho um filho que está no campo, cuidando dos rebanhos. É um moleque, talvez tinha lá seus 14, 15 anos, mas ele é um menino ainda, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz: mande chamá-lo. Quando entrou aquele menino, que não tinha uma beleza física exuberante, mas era um menino trabalhador, Deus disse: é este, unja-o. E Samuel fica como que perplexo. Como ele iria ungir aquele rapazinho que era menino e que não tinha talvez na cabeça de Samuel as características de rei? Aí Samuel unge o pequeno Davi. Davi era pastor, trabalhava no campo. Curiosamente, irmãos, Davi era o único filho de Jessé que estava trabalhando. Os outros estavam todos usufruindo das benesses do seu pai na sua casa. Mas Davi era o único jovenzinho que estava no campo pastoreando as ovelhas.
e cuidando do rebanho, para que seus pais, sua família pudesse se alimentar. Davi era um guerreiro, era um arqueiro. Como Davi aprendeu a função ou a sabedoria do arco, talvez ninguém saiba, mas talvez para defender as suas ovelhas. Davi era bom no arco, e ele sabia se defender, porque tinha que defender as suas ovelhas. Davi era um arpista de primeira qualidade. Onde Davi aprendeu a tocar harpa, a não ser cuidando do rebanho de seu pai Jessé? Dizem os textos não autorizados que Davi tocava a harpa, para acalmar as suas ovelhas, e as suas ovelhas iam na direção que Davi tocava a sua harpa. Aprender a tocar harpa foi o segredo de Davi, porque quem era rei naquele período era Saul. Saul era neurótico. Quando Davi foi ungido rei, ele vai para Jerusalém, mas não com a função de rei, porque o rei era Saul. Saul era neurótico, era doente, tinha problema de psiquiatria, como diríamos hoje. E quando Saul ficava biruta, ele era esquizofrênico, um dia mandam chamar aquele menino que tocava harpa, e ele tocou a harpa para o rei Saul, e o rei Saul se acalmou. O espírito mau saiu de Saul e entrou o espírito bom, porque Davi estava ali tocando a sua arca. Este rei, embora dependendo do pequeno Davi, o filho dele mais velho começa a se sentir enciumado do pequeno Davi, e começa uma grande perseguição contra o pequeno Davi. E Saul começa a perseguir Davi, mas Davi tinha todas as condições para matar o rei se ele o quisesse. Davi não matou Golias sem ter instrumento de guerra nenhuma, a não ser um estilingue com algumas pedras. Porque Davi, enquanto ele cuidava do rebanho do seu pai, ele foi aprendendo uma arte, a arte de defender as ovelhas. Por isso que Davi se tornou o grande pastor do povo de Israel. Davi foi aquele que escreveu a maioria dos nossos salmos, que foram tirados todos na harpa. E Davi cantava, louvava, adorava a Deus a partir de tudo isso. Davi poderia ter matado o rei Saul, mas ele não o fez. Davi matou Golias, que era um monstro que perseguia o seu povo, mas Davi respeitava o rei. Até que a história vai, para a gente encurtar a conversa, como diz o povo, Davi morre, aliás, Saul morre, e quem vai ser sagrado rei vai ser Davi. Davi foi o único rei que foi consagrado 3 vezes. 3 vezes. A primeira, quando ele foi sagrado por Samuel. A segunda, quando ele se torna rei de Israel. E a terceira, quando ele toma Jerusalém. E aí ele ficou rei de todos aqueles povos. As 3 consagrações de Davi. Davi, ele era religioso, e Davi tinha que cuidar, naquele tempo era a função do rei, cuidar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança que veio lá do tempo da escravidão do Egito.
E essa arca da aliança, que nunca teve um lugar para ela sempre ficou protegida por um toldo. Davi morava num grande palácio, e quando ele ia dormir, ele lembrava da arca da aliança, porque dentro da arca estavam as tábuas da lei, e ele pensava consigo: enquanto eu durmo aqui tranquilo, a arca da aliança está ali no templo. Eu vou construir um templo para o Senhor. E Deus diz pelo profeta: você não vai construir um templo. Quem vai construir o templo será o seu filho Salomão. E Davi sofria com isso. E seu pequeno Salomão começou a crescer. E Davi envelhecer-se, claro. E certamente a morte se aproximava do rei Davi, porque assim é a caminhada de todo mortal. Davi quis então deixar para seu filho um tesouro. Um tesouro. Davi já tinha deixado seu coração para Deus, mas agora Davi tinha que deixar o tesouro que ele tinha. E aí vem o motivo pela qual eu falo da oferta de Davi. A oferta de Davi foi a maior oferta que se fez na história bíblica até os dias de hoje. Davi, ele não deixou nenhuma herança para seu filho Salomão. Não é curioso? A gente quer deixar herança para os nossos filhos. Para que deixar herança para os nossos filhos? Para eles brigarem? Para as noras e os genros brigarem? Davi falou: não, a herança que eu vou deixar será para construir e edificar o templo do Senhor Deus. E Davi fez uma oferta de 100 toneladas de ouro de Ofir. Ofir era uma cidade próxima a Jerusalém, onde se purificava o melhor ouro daquele tempo. E fez a outra oferta de 240 toneladas de prata refinada. Nos preços atuais, irmãos, esses valores que Davi deu para a construção do templo valeriam hoje aproximadamente 7 bilhões de reais. Aqui você pode concluir o seguinte: ou foi mentira, ou foi verdade. A conclusão é sua. Eu acredito que na palavra de Deus não existem mentiras. Porque a proposta de Davi não foi somente esta. Ele também, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, depois você poderá ler na sua casa, ele convocou todos os seus assistentes, os coronéis, os capitães, os generais, aqueles que cuidavam do exército, e convocou-os também para fazer uma grande oferta para o Senhor. Por quê? Porque eles tinham que construir o templo de Deus. Não era a construção de um palácio, não era a construção de uma casa, era a construção do templo que Davi gostaria de ter feito, mas não pôde fazer, porque Deus não permitiu que ele o fizesse. Ele tinha que deixar isto para seu filho Salomão, para que Salomão aprendesse a dinâmica da administração, que certamente ele havia aprendido com seu pai Davi. Por isso, queridos irmãos, que a oferta gera vida e a oferta gera esperança. O que nos pertence na vida? Nada. E Davi entendeu que
por mais riqueza que ele deixasse para seu filho Salomão, de nada adiantaria se ele não tivesse deixado para ele a maior experiência de vida. Porque a única coisa que eu posso deixar de verdade para os meus filhos é experiência de vida, não é dinheiro, não é riqueza. E Davi fez isto com alegria. E não fez isto porque ele necessitava de ter feito. A pergunta que eu faço é: quem orientou Davi a fazer esse tipo de oferta descomunal? Uma oferta que não tem parâmetro nas Escrituras. Será que a oferta de Davi não pode ser um questionamento para mim, nesse ano 2016, o que eu vou ofertar para Deus? Eu não estou falando aqui de dízimo nem de dinheiro, eu estou falando de oferenda de vida, porque a oferta de Davi, em valores de ouro e de prata, não teria sentido algum se a vida dele não tivesse sido uma vida de experiência com Deus. A conclusão, sim, que gerou esta infinidade de valores, onde Davi se coloca na forma desprendida para oferecer a Deus aquilo que ele tinha ganho disponível na sua vida. Então fica aí, queridos irmãos, a nossa reflexão. Nesse ano 2016, o que você vai oferecer para Deus? O que você vai ter para oferecer para Deus? Será que não seria bom a gente pensar em Davi? Gostaria, se você tivesse tempo, o capítulo 29 de 1 das Crônicas, depois do versículo 11, termina com a grande oração de Davi, onde ele agradece a Deus, não a riqueza que ele tinha, mas a vida que Deus tinha dado em abundância para ele, porque Deus, Ele não quer a nossa riqueza material, Deus quer o nosso coração. Davi não era um exemplo de homem puro ou pudico, mas Davi era um homem de coração contrito e arrependido, como nós lemos no Salmo 51. O Senhor Deus teve misericórdia de Davi, porque ele soube reconhecer que a misericórdia de Deus é mais infinita que o nosso pecado. Crendo